Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar e ainda mais desfrutar de série de mensagens bíblicas do Novo Testamento que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. O meu desejo é que você que está conectado se sinta à vontade. O Espírito Santo vai ativar você. E aqui agora eu vou compartilhar para você a 14ª parte da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, no seguinte sentido: a justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Romanos, capítulo 4, versículos 1 a 13. Preste bastante atenção. O apóstolo Paulo trabalhou na elaboração de duas teses até agora. A primeira é que todos os homens são pecadores, culpados diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 3:20. E a segunda tese é que a justificação é obra exclusiva de Deus por meio da morte expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, recebida exclusivamente pela fé. Preste bastante atenção. A grande questão a que o apóstolo Paulo precisa responder agora é se essa mensagem evangélica tinha sustentação no ensino do Antigo Testamento. Os rabinos ensinavam que Abraão, o pai da nação judaica, havia alcançado a salvação por obediência à lei, mesmo antes de ela ter sido dada. Os rabinos supunham que nada de maligno tinha poder sobre ele. Acreditavam que Abraão viveu como o mais íntegro entre os íntegros, na obediência perfeita. Como promessa, Deus o escolheu e o justificou. O apóstolo Paulo desfaz esse falacioso argumento dos rabinos, provando que a salvação é pela graça e não pelo mérito desde a antiga dispensação. Para deixar seu argumento irresistivelmente claro, o veterano apóstolo Paulo busca um exemplo de justificação pela fé no Antigo Testamento, a fim de provar que a salvação sempre foi alcançada do mesmo modo. O apóstolo Paulo evoca a figura de Abraão, o mais ilustre dos patriarcas, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel, como exemplo daqueles que haviam sido justificados pela fé e não pelas obras. O propósito do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4 é ampliar ainda mais a gloriosa doutrina da justificação pela fé, provando insofismavelmente que ela não é nenhuma novidade, ao contrário, é uma doutrina
profundamente arraigada no Antigo Testamento. Alguns estudiosos contemporâneos argumentam que Tiago e Jacobos contradiz o apóstolo Paulo em referendo à justificação pelas obras e não pela fé. Tiago 2, 21 a 26. Na verdade, não há contradição entre Jacobos, Tiago e o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olha para a causa da salvação e diz que somos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, independentemente das obras. Tiago e Jacobos olha para o resultado da salvação e diz que os salvos provam a sua fé pelas boas obras. A autenticidade da fé justificadora encontra-se nas boas obras, que são fruto dessa fé verdadeira. O cristão mostra a fé pelas boas obras, Tiago 2,18, já que a fé sem obras é morta, Tiago 2,17 e 26. Aqui agora quer saber o motivo que o apóstolo Paulo escolheu Abraão como exemplo de justificação pela fé no Antigo Testamento. Primeiro, Abraão, foi o ancestral, o pai da nação de Israel. Em segundo, os rabinos ensinavam que Abraão havia sido justificado por suas obras de justiça. Os rabinos citavam Gênesis 22, 15 a 18 e 26, 2 a 5, para provar que Deus havia abençoado Abraão por causa da sua obediência. Os rabinos, contudo, não percebiam que esses versículos se referiam à vida de obediência de Abraão depois de sua justificação. Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Recorrer a Abraão é algo notável, pois o caso do patriarca era o centro e o baluarte de todo ponto de vista judaico. Recorrendo a Abraão, o apóstolo Paulo não escolhe um exemplo aleatório. Sob esse aspecto, Romanos capítulo 4 se distingue de Hebreus 11, 8 a 19. Lá o patriarca aparece numa nuvem de testemunhas. Hebreus 12, 1, como exemplo entre muitos. Aqui, no entanto, Abraão, está diante de nós com sua função impossível de repetir como figura originária. Abraão representa o ponto em que, dentro da história de maldição da humanidade, irrompeu uma história de bênção, sendo construído, por isso, um povo eleito. A vida de Abraão constitui a planta baixa que fornece as medidas para toda a construção. Todos os demais serão abençoados não somente como ele, mas nele e com ele. Você sabia? O texto bíblico traz 5 verdades teológicas acerca da justificação de Abraão, o pai de todos os crentes. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 8. A justificação não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. A justificação não resulta do mérito, é obra da graça de Deus.
A justificação não é um recebimento por mérito próprio, mas o que recebemos pelos méritos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A salvação não é uma oferta que ostentamos como prêmio de nosso mérito, mas um dom que recebemos apesar do nosso demérito. Você sabia? Vou compartilhar 4 verdades teológicas. Em primeiro lugar, a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Romanos 4, 1. Agora Romanos 4, 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. A pretensa e tola ideia da justificação pelas obras exalta o homem e dá a ele o direito de se gloriar por causa da sua própria salvação. Essa vã pretensão faz do homem o autor da sua própria salvação. Se Abraão tivesse sido justificado pela obediência às obras da lei, teria tido motivo de gloriar-se, mas não diante de Deus. Nenhum pecador pode ostentar seus troféus diante do tribunal de Deus. Nenhum pecador pode achegar-se às portas do juízo com arrogância. Aqueles que aplaudem a si mesmos e se jaquitam de seus pretensos méritos jamais serão justificados. A vanglória diante de Deus é a mais consumada loucura e demência espiritual, a mais repudiada tolice. Você sabia? Em segundo lugar, a justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino oral das Escrituras. O apóstolo Paulo usa um argumento irresistível para provar que Abraão não foi justificado pelas obras ao citar a própria Bíblia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A Bíblia diz, eu acredito, ao argumentar acerca da justificação pela fé do patriarca Abraão, o apóstolo Paulo não estribou sua tese em documentos eclesiásticos, nem na opinião dos teólogos mais eruditos, mas ancorou seu argumento na infalibilidade das Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Para o apóstolo Paulo, as Escrituras não são uma coletânea de livros, mas um corpo unificado de escritos inspirados. O apóstolo Paulo não faz distinção entre o que as Escrituras dizem e o que Deus diz por meio delas. Assim, quando lemos as Escrituras, ouvimos a própria voz de Deus. As Escrituras são, portanto, a autoridade máxima e final acerca da verdade de Deus. Em toda controvérsia, as Escrituras têm de ser reconhecidas como o Tribunal Supremo a quem se deve apelar. Eu quero que se lembre disso.
Em terceiro lugar, a justificação pelas obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, dádiva. Romanos capítulo 4, versículo 4. Agora Romanos 4:5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A Bíblia diz, eu acredito. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15:6. A palavra grega imputar, logizomai, é tanto um termo comercial quanto jurídico. Imputar, logizomai, é creditar ou computar. Esse mesmo verbo é usado nesse capítulo e traduzido como considerar. Romanos 4:4, imputar, logizomai. Romanos 4, 8, 9, 11, 22 e 24, atribuir, Romanos 4, 6 e 10, e levar em conta, Romanos 4, 23. Você sabia? Há duas diferentes maneiras de creditar dinheiro em nossa conta, como salário que ganhamos por ter trabalhado, ou como presente, que é de graça, ou seja, ganhamos sem ser trabalhado. Sem ter trabalhado. Se a justificação fosse pelas obras, a salvação seria o salário merecido de nosso trabalho. Um contrato de trabalho implica que o salário é devido. Generosidade alguma intervém. O salário pago corresponde ao trabalho realizado. É uma troca entre partes contratantes agindo em pé de igualdade. Abraão, porém, não havia concorrido com nenhuma obra meritória diante de Deus. A fé não é uma obra, e a justificação não reconhece o mérito do homem para coroar-lhe a ação. Você sabia? A palavra de Deus declara de forma peremptória que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, para que ninguém se glorie. Já parou para pensar nisso? Não somos justificados porque somos piedosos. Somos justificados apesar de sermos ímpios. A justificação não é um ato de recompensa do mérito, mas uma decisão livre da graça de Deus. A antítese usada pelo apóstolo Paulo não é simplesmente entre o trabalhador e a pessoa que não trabalha, e sim entre o trabalhador e a pessoa que não trabalha, mas crê. Não se trata apenas de crer, mas de crer com uma qualidade e direção específica. Crer naquele que justifica o ímpio. Pense nesse sentido.
No contexto de negócios, o salário de quem trabalha é creditado em sua conta como direito, uma dívida, uma obrigação, pois trabalhou para isso. No contexto da justificação, entretanto, para quem não trabalhou e, portanto, não tem o mínimo direito a pagamento, mas que, em vez disso, depositou a sua confiança em Deus, que justifica o ímpio, isto é, a justiça lhe é concedida livremente, com uma dádiva gratuita e merecida pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Em quarto lugar, a justificação pelas obras traz condenação ao pecado e não bem-aventurança. Romanos capítulo 4, versículo 6. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente de obras. Romanos capítulo 4, versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Romanos capítulo 4, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Permita que a palavra de Deus, a palavra terapêutica de Deus, habite ricamente em seu coração e não pobremente. O apóstolo Paulo muda de Abraão para Davi e, consequentemente, de Gênesis 15, 6 para o Salmo 32, versículo 1 e 2. Davi adulterou com Batseba, mandou matar seu marido, escondeu seu pecado, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 27. Se fosse julgado por suas obras, seria condenado. Se fosse tratado segundo seus méritos, Davi receberia a morte e não perdão. Porém, em vez de condená-lo, Deus o perdoa. Em vez de atribuir-lhe culpa, atribuiu-lhe justiça. Em vez de expor seu pecado, cobre-o. Em vez de deixá-lo viver esmagado pela culpa, oferece-lhe gratuitamente a bem-aventurança do perdão e da justificação. O que se contempla nessa declaração de Davi não são as boas obras, e sim o contrário, seus pecados e iniquidades. E a pessoa bem-aventurada não é aquela que tem as boas obras lançadas em sua conta, mas ao contrário, aquela cujos pecados não são lançados em sua conta. Se depois de sermos justificados, é que Deus, só depois de sermos justificados, é que Deus mantém um registro de nossas obras para nos recompensar, mas apaga um registro de nossos pecados. Eu quero que se lembre disso. O ímpio Abraão, no presente caso, é justificado sem ter apresentado boa obra alguma, assim se declara perdoado e bem-aventurado aquele que nada apresentou a Deus, senão os seus próprios pecados. A justificação do primeiro, Abraão, e a bem-aventurança do segundo, Davi, não tem da parte deles nenhuma cooperação. Um creu na palavra da promessa, o outro na palavra da absolvição. Crer em ambos os casos foi o ato
desses homens, Abraão e Davi. O apóstolo Paulo enfatiza que Deus nos acredita a fé como justiça, acredita-nos justiça independentemente de obras e recusa-se a acreditar nossos pecados contra nós. Em vez disso, Deus os perdoa e os cobre. Assim, justificação implica crédito duplo. Por um lado, Deus não leva em conta nossos pecados contra nós. Por outro lado, Deus deposita em nossa conta um crédito de justiça com uma dádiva da graça pela fé, completamente independente de nossas obras. Deus não deseja salvar-nos pela nossa justiça, mas sim por uma justiça exterior que não se origina em nós, mas que vem até nós de um lugar que está além de nós mesmos, que não nasce na nossa terra, mas vem dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Trata-se de uma justiça completamente exterior e estrangeira. Você sabia? Imputar pecado é lançar o pecado na conta de alguém e tratá-lo em conformidade, enquanto imputar justiça é lançar justiça na conta de alguém e daí tratá-lo como justo. Desta forma, Deus não imputa pecado aos pecadores, embora eles tenham pecado, e lhes imputa justiça, embora eles não sejam justos. Abraão foi justificado pela fé no Messias Cristo, não pela circuncisão. De acordo com a doutrina rabínica, Deus perdoa somente um indivíduo circuncidado no juízo final, de maneira que os leitores do apóstolo Paulo podiam ter dificuldades extremas com esse texto. Por isso, o apóstolo Paulo, inicia uma nova rodada de explicações teológicas. 3 verdades teológicas precisam ser aqui compartilhadas. Se sente preparado aqui agora para ouvir atentamente? Em primeiro lugar, a circuncisão não é causa, mas consequência da justificação. Romanos capítulo 4, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. A Bíblia diz, eu acredito, os rabinos argumentavam que Abraão primeiro foi circuncidado para depois alcançar a justiça, mas o apóstolo Paulo prova pelas Escrituras que Abraão foi justificado antes de ser circuncidado. Gênesis 15, 6, 17, 9 a 11. Consequentemente, a justificação não está baseada na circuncisão. A circuncisão não foi a causa da justificação, mas sua consequência. Abraão não foi circuncidado para ser salvo, mas porque era salvo. Do mesmo modo, uma pessoa não é salva pelo batismo, nem pela participação na ceia do Senhor. Somos batizados e participamos da ceia do Senhor
não para sermos salvos, mas porque fomos salvos pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. As ordenanças não são a causa da salvação, mas sua consequência. São apenas símbolos da salvação, não podem produzir a salvação. Pense nisso, aqui e agora. O argumento do apóstolo Paulo é que aquele que foi apenas circuncidado não pode ser equiparado a Abraão. Ainda não recebeu a mesma bênção que ele. Não basta ter Abraão somente como pai segundo a carne. O contingente natural do povo não coincide com o povo da bênção. O apóstolo Paulo já o indicou em Romanos 2, 28 e 29 e o exporá novamente em Romanos 9, 6 a 13. Decisiva é a fé de Abraão, não sua circuncisão. Eu quero que se lembre disso. Em segundo lugar, a circuncisão não limita a justificação. Romanos capítulo 4, versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Se Abraão foi justificado estando ainda incircunciso, logo a justificação não depende da circuncisão. Assim, os gentios incircuncisos podem ser justificados tanto quanto os judeus circuncisos. Abraão é o pai de todos os crentes, independentemente de serem ou não circuncidados. A circuncisão não é um obstáculo, nem um fator determinante. A circuncisão não é um fator que contribui para nos tornarmos filhos de Abraão. Todos os que são da fé, que só estes é que são filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Em terceiro lugar, a circuncisão não é a base, mas o selo da justificação. Romanos capítulo 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Romanos capítulo 4, versículo 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A circuncisão não é de todo irrelevante. Embora não seja a base da justificação, é seu sinal e seu selo, a confirmação de uma justiça já outorgada. A circuncisão não era apenas um sinal para identificar o povo de Deus, mas um selo para autenticá-lo como povo justificado de Deus. Um selo ou autenticação pressupõe a existência da coisa selada, embora o selo nada acrescente a seu conteúdo. Um símbolo aponta para a existência da coisa simbolizada, ao passo que um selo autentica, confirma e garante a genuidade daquilo que é selado.
O selo envolve mais que o símbolo. O selo adiciona a ideia de autenticidade. Você sabia? Ao exigir a circuncisão como condição para a salvação, porém os judeus confundiram o sinal com a realidade. Atos 15:1. O simbolizado é maior que o símbolo. A circuncisão é um sinal, é um selo da justificação, mas não é a justificação. Na antiga dispensação, há os sangrentos da circuncisão e Páscoa. Na nova dispensação, os não sangrentos do batismo e da ceia do Senhor não efetuam justificação, entretanto, significam e a selam. Da mesma forma, o arco celeste não salva a humanidade de um dilúvio, mas significa e sela a promessa de Deus que jamais afogará novamente a raça humana num dilúvio. O anel nupcial não traz bênção aos casados, mas proclama o compromisso de fidelidade dos cônjuges. Você sabia? O símbolo é importante, mas não pode ser superestimado. Tem seu valor como símbolo, mas não como substituto da coisa simbolizada. Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. John Stott diz que o apóstolo Paulo usa 3 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei e sim pela fé. Vou considerar agora esses argumentos teológicos. Em primeiro lugar, o argumento da história. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Eu quero que se lembre dessa verdade teológica. Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, porque esta só foi dada 430 anos depois do patriarca. Gálatas 3,17. Logo, Abraão não poderia ter sido justificado por uma lei que não conhecia nem havia sido dada ao povo ainda. O lapso de tempo entre Abraão e a dádiva da lei constitui-se um argumento irresistível contra a pretensão dos judeus que pregavam a justificação pela observância da lei. Aqueles que negaram a Deus em sua juventude, a melhor parte de suas vidas, e gastaram-na no serviço do diabolos, terrivelmente pecaram e provocaram a Deus. E ele, Deus, frequentemente os deixa na dureza de coração quando se tornam idosos. Ainda assim, se eles estão dispostos a vir a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quando idosos, não serão lançados fora. Se o homem que vir a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, devem vir para fazê-los tornarem-se melhores. Se o homem quer vir a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa vir como um paciente vai a seu médico com suas doenças e feridas para serem
curados. Derrame toda a sua perversidade diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e não argumente sua bondade, mas sua maldade e sua necessidade nesse aspecto, e diga como salmista: perdoe minha iniquidade, pois ela é grande. Gostou do conteúdo e significado? Aqui agora se sente preparado ou preparada a entregar sua alma para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você tem oportunidade, enquanto o seu coração bate em seu peito, enquanto você ainda respira o ar da graça de Deus. Só Jesus Cristo salva, Ele é a única solução e esperança para a sua alma. No momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Pense nisso